Olá, meu nome é Jonas. Eu vou falar sobre o SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. O que é o SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira? Ele é do governo federal e mostra-se como um sistema informatizado para processamento e controle de execução financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos da administração pública federal direta e indireta. É um sistema com finalidade contábil que tem por objetivo realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. Alguns exemplos, de benefícios que a implementação do SIAF trouxe para a administração pública federal. Em relação à contabilidade, o gestor ele ganha rapidez na informação, qualidade e precisão em seu trabalho. Em relação às finanças, a agilização da programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional por meio da unificação dos recursos de caixa do governo federal na conta única no Banco Central. Em relação ao orçamento, a execução orçamentária passou a ser realizada dentro do prazo e com transparência, completamente integrada à execução patrimonial e financeira. No que tange a visão clara de quantos e quais são os gestores que executam o orçamento. São mais de 4 mil gestores cadastrados, que executam seus gastos através do sistema de forma online. E falando de desconto na fonte de impostos, no momento do pagamento já é recolhido o imposto devido. E em relação ao histórico, o SIAF, ele foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, foi implantado oficialmente no ano de 1987 até o ano de 1986. O governo federal convivia com uma série de problemas de natureza administrativa, inviabilizando a correta aplicação dos recursos públicos. Uma das principais vantagens do SIAF é a descentralização da entrada, consulta, execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, isto com a supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional. O SIAF, como que ele funciona? Ele pode ser executado de forma total ou parcial. A modalidade de uso do SIAF, sendo total, como que ela funciona? Ocorre o processamento de todos os atos e fatos no SIAF, identificação de todas as disponibilidades financeiras do órgão por meio da conta única do governo federal ou das contas fisicamente existentes na rede bancária, sujeição dos procedimentos orçamentários, financeiros e gestão contábil com o uso do plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, integrarão as demonstrações contábeis consolidadas dos OFSS da União somente os órgãos e as entidades cuja execução orçamentária e financeira seja registrada na modalidade total no SIAF. Não substitui a contabilidade do órgão, senão necessário. Portanto, o envio, agora já falando do parcial, Portanto, o envio de balancetes para integração de saldos para prestação de contas. Ter disponibilidade financeira na conta única através de formalização de um termo de cooperação técnica estabelecido entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a entidade. Ainda falando sobre como funciona. Esse sistema atribui responsabilidades porque não permite que depois da prática de um ato ou fato, o responsável pela execução informe que não sabia ou não foi ele quem executou. Isso porque em toda execução a confirmação do documento se dá com a chancela do nome e CPF do autor da execução do comando. Contudo, o sistema SIAF possui o acesso destinado preferencialmente a servidores, empregados e militares, com autorização prévia para utilização do sistema mediante formulário. Mas em casos excepcionais, há a possibilidade de usuários terceirizados serem cadastrados no sistema, desde que exista uma autorização expressa do titular da unidade gestora. Da mesma forma, entidades privadas expressamente autorizadas por lei podem acessar o sistema, além de organismos internacionais, pessoas jurídicas de direito público externo, bem como as pessoas regidas pelo direito público internacional também poderão ser cadastrados e habilitados no SIAF, conforme dispõe a Instrução Normativa STN, número 30, de 5 de março de 2021.
Destaco também que devido às funcionalidades do CIAF, a empresa terá melhor controle das ações pelos seus usuários, o que eleva o nível de responsabilidade das ações dos mesmos. Se tratando agora da relevância para a contabilidade e para a gestão. Hoje em dia, devido à sua relevância, o CIAF é o primeiro instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo federal, cuja inovação trouxe para a época a padronização de critérios e rotinas. O desenvolvimento de sistemas como o CIAF vem sendo utilizado pelo governo federal para proporcionar melhores resultados na gestão de áreas que antes eram realizadas com certas dificuldades pelos operadores, junto à contabilidade, orçamento e finanças. Este trabalho visa ainda apresentar um pouco do conhecimento público quanto à transparência dos gastos governamentais. O CIAF proporciona uma visão clara de quanto e quais são os gestores que executam o orçamento. Toda execução realizada no CIAF é feita através de login e senha, identificando o servidor que as efetuou, ficando assim o registro de quem realizou cada tarefa. Em relação à contabilidade, o CIAF facilitou a forma de realizar os registros orçamentários com maior precisão e adquirir informações referentes à instituição. A contabilidade pública está presente também no CIAF e, através deste, registra a previsão da receita, a fixação da despesa, as quais estão estabelecidas no orçamento público aprovado para o exercício. Faz a escrituração de execução orçamentária da receita e da despesa e também compara a previsão e a realização das receitas e despesas. Tem o controle das operações de crédito, da dívida ativa, dos valores dos créditos e obrigações e revela as variações patrimoniais, segundo a Haddad 2010. O CIAF é a mais importante ferramenta de contabilidade, orçamento e finanças da organização federal. O seu uso é realizado pelas organizações federais de todo o país, proporcionando maior transparência nos atos de administração pública, facilitando a fiscalização. De acordo com a pesquisa realizada por usuários desse sistema, há relatos de que é um sistema complexo, mas atende à finalidade para o qual foi criado. Utilização prática. O CIAF pode ser utilizado pelas entidades públicas federais, estaduais e municipais apenas para receberem pela conta única do governo federal suas receitas, taxas de água, energia elétrica, telefone, etc. Dos órgãos que utilizam o sistema, entidades de caráter privado também podem utilizar o CIAF, desde que autorizadas pela STN. No entanto, essa utilização depende da celebração de convênio ou assinatura de termo de cooperação técnica entre os interessados e a STN, que é o órgão gestor do CIAF. Conforme a normativa número 30 de 5 de março de 2021, os usuários devidamente cadastrados e habilitados através do sistema senha das diversas unidades gestoras integrantes do sistema são os responsáveis por registrarem seus documentos e efetuarem consultas na aplicação. A designação do perfil aos usuários é de responsabilidade do titular da unidade, de acordo com as competências funcionais dos usuários. Relativo a usuários, destaco o exemplo do Luciano Moura do Nascimento, coordenador de suporte à contabilidade da União da STN, que está à frente do trabalho pelo órgão gestor. E esta é a primeira vez que a equipe do Tesouro optou por coletar as experiências dos usuários antes de desenvolver uma evolutiva grande no CIAF, e que a percepção da STN está sendo muito positiva. Em relação a quanto custa, bem, entidades de caráter privado também podem utilizar o CIAF, desde que autorizadas pela STN. No entanto, essa utilização depende da celebração de convênios ou assinaturas de termos de cooperação técnica entre os interessados e a STN, que é o órgão gestor do CIAF, conforme eu informei anteriormente. E se tratando do case, um case de sucesso que podemos destacar é a utilização do CIAF dentro da própria organização federal, o qual se estende a todas as organizações federais do país, tendo como grande destaque a transparência no ato que tangem a administração pública, facilitando a fiscalização. E isto é possível através do CIAF, devido aos seus processos de notória transparência. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado.